Olá, irmãos, uma boa noite. Meu nome é Jesuíno Batista. Eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, capital. Bem-vindo ao canal Caminho da Verdade. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há bastante tempo, meditando, e o Senhor ele vem me cobrando para que eu passasse o entendimento na qual ele me deu para a igreja. E quando eu digo para a igreja, eu não digo apenas para a igreja evangélica, na qual eu pertenço, mas para todos aqueles que assim o desejarem. Pois a palavra diz que nem os loucos vão errar as portas dos céus, se tiver interesse, é claro. E o objetivo de eu ter criado este canal no YouTube, o canal A Verdade Vos Libertará, conhecereis a verdade vos libertará. É porque a igreja, ela fracassou no seu objetivo principal, que é levar o evangelho, levar a palavra divina. Este evangelho que está sendo levado até vocês, até a igreja de Cristo, hoje é o evangelho da prosperidade. É um falso evangelho. E o Senhor tem me tocado há bastante tempo. Desde 2010, eu comecei a ter esse chamado, a crescer esse desejo no meu coração. E hoje, daqui do Rio de Janeiro, dia 11/4/2021, domingo, às 22h18, eu começo aqui uma série de vídeos, na qual este é o primeiro de todos. Compartilhe comigo essa ideia. Saia fora da caixinha. Você que tem conhecimento, você que conhece a verdade, você que tem vontade de se aprofundar na palavra e não quer ser enganado, porque é isso que as pessoas têm feito hoje. A igreja hoje, infelizmente, virou um negócio, virou comércio. Hoje é lucrativo abrir uma igreja. Poucos negócios hoje dão tanto dinheiro como a igreja evangélica. É com dor no coração que eu tenho que falar isso. Mas a igreja hoje, ela virou comércio. E eu quero começar explicando a Bíblia de uma maneira fácil para que você venha entender. Não de uma maneira complicada, cheia de teologia. No começo, a Igreja Católica, os padres, eles rezavam suas missas em latim para o povo não entender. E hoje as pessoas, também do meio cristão evangélico, eles têm a chave dos céus nas mãos, mas eles não entram e também não deixam você entrar, porque a ganância é muito grande. A palavra diz que esses homens, eles percorrem os mares em busca de fazer uma membresia. E quando eles conseguem que essas pessoas se convertem, o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Porque essas pessoas começam a entrar num fanatismo religioso, uma macumba gospel, e o último estado se torna pior. Por isso,
quero, no decorrer desses vídeos também, contar a minha história, contar a minha experiência de vida que eu tenho, tanto na igreja, quanto também fora da igreja também. Eu, desde pequeno, eu tenho dons divinos, dado por Deus, onde o Senhor já me livrou de várias coisas, onde o Senhor tem me ajudado muito. E o Senhor sempre me cobrando para que eu ajudasse a igreja que está sofrendo, para que eu mostrasse a realidade, para que eu mostrasse o caminho da verdade. E eu, deitado ontem, o Senhor colocou no meu coração e eu atendi esse chamado. E eu perguntei, Senhor, qual o nome que eu vou criar? O que eu vou fazer? O Senhor só me falou apenas isso. Eu conversando com um amigo meu, militar, Coronel Carlos Alves Correia, Coronel do Exército, conversando com ele ontem, ele soltou essa palavra, João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fico pensando porque as pessoas hoje acompanham os falsos líderes religiosos. As pessoas falam, mas o que ele está fazendo é com ele Deus. Mas a palavra também diz que a ovelha conhece o seu pastor. A palavra diz que a ovelha conhece o seu pastor e aquele que está seguindo lobo, de certa forma, também é lobo em sua essência. Então tome cuidado, porque nós vamos agora viajar, nós vamos começar uma viagem que eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou começar de Gênesis, do livro de Gênesis, até Apocalipse. Apocalipse, eu confesso aos amados que ainda muitas coisas, 98%, ainda não me foi revelado. Mas eu creio que até nós chegarmos lá, o Senhor já vai ter cumprido essa missão, né, de revelar as coisas a mim e eu estar passando para vocês, para as pessoas que realmente querem entrar pelas portas, porque as portas, ela é estreita e não entra bagagem. E quando eu digo de Gênesis e Apocalipse, eu não posso determinar um tempo, eu não posso dar uma data para terminar o estudo com vocês. Mas neste primeiro vídeo, hoje, que é dia 11/4/2021, às 22 horas e 25 minutos, nós estamos começando este estudo. E a Bíblia Evangélica, que é na qual nós vamos tratar hoje, a Bíblia Evangélica, ela tem no seu conteúdo, são 66 livros. A Bíblia tem 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e mais 27 livros no Novo Testamento. E o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O Antigo Testamento são os acontecimentos antes de Cristo. Os acontecimentos antes de Cristo é o Antigo Testamento. O Novo Testamento são os acontecimentos depois de Cristo. Por isso eu digo, tome cuidado também, porque as pessoas, eles acham que nós já terminamos de escrever
o Novo Testamento. Eu quero dizer para você que do conhecimento na qual me foi passado, no conhecimento, no que eu entendo, nós estamos escrevendo o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não acabou. Eu estou escrevendo o Novo Testamento através das minhas atitudes. E você também está escrevendo o Novo Testamento através das suas atitudes. Porque todas as suas atitudes vão ficar na história. Assim como esses pastores que estão enganando vocês hoje, que são lobos em pele de ovelha, as atitudes dele vão ficar para a história. Eles vão ficar para a história como pessoas gananciosas, pessoas que vieram disfarçados de crente para fazer o mal, vieram disfarçados de cordeiros, mas são lobos, e eles vão ficar para a história como lobo que são. Daqui a 100 anos, quando seus netos, se Jesus não vier antes, é claro, daqui a 100 anos, quando os nossos netos lembrar desses homens, vão lembrar deles como falsos profetas, vão lembrar deles como pessoas que envergonharam a obra. E nós vamos começar aqui, eu vou começar derrubando aqui a teoria do Big Bang, onde alguns estudiosos não evangélicos, claro, não cristãos, a ciência tem essa teoria que tudo foi criado através de uma explosão, né? Nós sabemos que a explosão ela destrói, ela não cria nada. Nós sabemos que Deus é o princípio de tudo. E nós vamos começar no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que você precisa entender aqui, não tem muita coisa de muita relevância, de muita importância. É claro que tem uma certa importância no termo histórico, né? Mas para a sua salvação, o que você precisa saber é que existem 3 céus, que são os céus confirmados na Bíblia. Em algumas partes diz 7 céus, né? Dizem 7 céus, mas o que está confirmado, e é o que eu vou tratar, né? É 3 céus. Qual é o primeiro céu? De Gênesis capítulo 1, versículo 1. O primeiro céu é onde voam os pássaros, é onde ficam os aviões, né? Esse é o primeiro céu. Quando você pega um avião e ele levanta voo, ele entra no primeiro céu, né? Onde fica ali os pássaros, onde você vê, esse é o primeiro céu. E o segundo céu é o céu da Via Láctea, é onde estão as estrelas, onde está ali a lua, o sol. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é o céu onde está o trono de Deus. Onde está o trono de Deus. Muito importante você saber que esse trono é um trono de glória. E este ser que está sentado nesse trono também é um ser de glória. É um ser de glória. É inimaginável você querer imaginar a feição de Deus, né?
Gênesis, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos que aqui no começo, o Espírito de Deus, ele já estava lá. O Espírito Santo, ele já estava aqui, neste cenário, antes de tudo acontecer. Ele já estava nesse cenário. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você pode imaginar, pensar, né, que essa luz, ela surgiu do nada. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Demorou um certo tempo para que essa luz fosse feita. Teve todo um trabalho para se criar essa luz. Essa luz ela não foi criada como um passe de mágica. Deus disse, apareça a luz ali, a luz apareceu. Não é esse o significado da palavra. Ela não apareceu do nada, a luz. Porque Deus ele tem prazer de ver as coisas ser formadas. Ele tem prazer de ver as coisas ser criadas. E no versículo 4, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Né? Separação é muito simples. Separação entre a luz e as trevas é muito simples. Você que é cristão, você que está frequentando uma religião, você que é um padre, ou alguém importante no meio eclesiástico, um pastor, né, um missionário, se você estiver ali no carnaval, pulando o carnaval, você está separado, né? Você é luz, todos vão ver você. Isso é luz. A luz, ela não se mistura com as trevas. Quando você acende uma vela, que automaticamente também é luz, quando você acende uma lanterna no meio da escuridão, o que se vê ali em volta da lanterna é luz. É, é, é um clarão, né? Você não vê trevas, não vê aquela escuridão. Então isso é a separação. É a mesma coisa que juntar um óleo com a água. Eles não vão misturar. Né? Então essa é a separação que Deus fez. Né? E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. As trevas aqui é o período noturno. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí você fica pensando que esse dia aqui, na verdade, é 1000 anos. Esse é o entendimento que foi me passado, é o meu entendimento. Talvez você possa ter outro entendimento, outros teólogos também têm outros entendimentos, né? Eu respeito, mas este é o meu entendimento na passado. Esse é o meu entendimento na qual me foi passado por Deus. Porque o dia de Deus não é o mesmo dia nosso. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Sabei-vos, irmãos, que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós, humanos, é como um dia para Deus. Deus criou tudo no dia dele. Deus criou tudo perfeitamente num dia dele. Ele não criou no meu dia. Ele não criou no meu tempo.
E nós vamos estudar mais para frente, que nós vamos ver que falta um dia aí na semana. E eu vou explicar o que aconteceu também, por que falta esse um dia na semana. Mas é outro estudo. Deus criou o primeiro dia, quando Deus criou a luz e o sol, foram 1000 anos. Demorou-se 1000 anos para Deus criar o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Por que tem separação entre águas e águas? É impossível jorrar da mesma fonte água salgada e água doce. É impossível. Não tem como. Existe aqui fontes em São Lourenço, aqui em Minas Gerais, pertinho aqui de onde eu estou, do Rio de Janeiro, que tem algumas qualidades de fonte. Uma jorra água gasosa, a outra não é assim, né? Então tem separação de águas e águas. O Senhor fez isso. É o mistério de Deus. Deus criou tudo e criou tudo perfeito. E disse Deus, versículo 6, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Às vezes você lê, mas deixa passar despercebido o mistério de Deus. Aqui você vai entender porque o homem vivia muito tempo, né? O homem não era para ter saído do paraíso. O homem ele tinha escolha de ter ficado no paraíso e ter uma vida muito prolongada. Mas ele decidiu sair do paraíso quando ele pecou, né? E eu não sei o certo quanto tempo um homem viveria no paraíso, mas eu posso afirmar que, pelo conhecimento alcançado por mim, para mais, de repente, de 5, 6 mil anos, né, um homem viveria no paraíso. 6 mil anos. Aí a pessoa fala, mas não seria imortal no paraíso? A palavra imortal, nós temos que entender também que ela se refere também à nossa alma. Se refere não somente ao nosso corpo. Por isso a palavra diz, não tenha medo do homem, que pode matar o corpo, mas teme a Deus, que pode matar tanto o corpo como a alma, né? E o que é matar a alma? Matar a alma é você não ressuscitar no último dia, né? Matar a alma é isso, é você não ressuscitar no último dia. Matar a alma é você adormecer quando você morre, adormece, e ali você será esquecido dos planos de Deus. Você não será mais lembrado. Isso é matar a alma. Matar a alma não vai existir mais. A sua lembrança, seu pensamento, sua energia não vai existir mais. Porque Deus também, ele é energia e nós vamos falar sobre isso também aqui. Você é uma energia e a sua energia que tem dentro dessa matéria, porque você é um veículo. Você é como se fosse um veículo. Isso que está aí, essa matéria, isso que está aqui, isso aqui é carne. Isso aqui é carne. A carne não é do reino do céu. A carne vai ficar aqui nesse sistema. Ela vai ser consumida. Mas a tua energia, ela vai voltar para Deus. Porque foi Deus quem te criou. E a sua energia volta para Ele. Volta para fazer parte de Deus. Por isso a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus enxerga as coisas
através dos seus olhos. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Está escrito na palavra. A Bíblia, ela é uma bússola, ela é um mapa para que você não se perca nessa jornada. Então você é a menina dos olhos de Deus. Versículo 7 de Gênesis. E fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Vou ler mais uma vez. Versículo 7 de Gênesis, primeiro. E fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. O que aconteceu? Aqui, quando o Senhor, né, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, quando ele aqui no versículo 7, né, ele fala que ele fez separação entre as águas que estão debaixo do firmamento e as águas que estão acima do firmamento. Vou continuar para você entender. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. Ou seja, houve tarde e manhã num segundo 1000 anos. 2000 anos se passou no segundo dia. O segundo dia de Deus foi criado em 2000 anos. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã no segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. Debaixo dos céus. Aqui está falando do primeiro céu, do céu das Via Láctea, né? Do céu da Via Láctea. Ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. A porção seca, ela não apareceu do nada. Ela levou tempo para aparecer também. Levou muito tempo para ser criado tudo isso. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi, né? As árvores, elas deram semente. O Senhor, ele não olhou e nasceu ali um pé de maçã e ele cresceu em questão de segundo. Não foi assim que aconteceu. Esse pé de maçã, ele respeitou o inverno, a primavera, ele respeitou o seu tempo de dar o fruto. Deus não iria perder a oportunidade de, ao criar um pé aí de manga, um pé de maçã, de ver a flor da maçã, né, desabrochar, de ver ali essa criação, essa maravilha do seu poder. Então Deus, ele esperou as coisas acontecer exatamente como é hoje. Se um pé de árvore hoje demora 10 anos para dar um fruto, naquele tempo foi exatamente igual também. Nada mudou. Versículo 12. E a terra produziu
relva e ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Houve tarde e manhã no terceiro 1000 anos. 3000 anos já se passou. Até aqui já se passou 3000 anos. E o homem ainda não foi criado. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Versículo 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Tem pessoas que dizem que a lua não tem luz própria. Alguns estudiosos dizem que a luz do sol, alguns estudiosos dizem que a luz do sol ela bate na lua, e que clareia a lua, que clareia a terra como se fosse um espelho. Aqui na Bíblia, ela tira totalmente essa possibilidade. Aqui a Bíblia afirma, e nós cristãos temos fé e acreditamos na palavra de Deus, que a luz, a lua, ela tem luz própria. A lua, ela tem seu brilho. A lua foi criada por Deus para iluminar a noite e o sol para iluminar o dia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A luz do sol é uma luz e a luz da noite, da lua, é outra luz. E fez Deus os dois grandes luminares, né? Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 16 é muito importante. E fez também as estrelas. Porque nós, na escola, né, ali eles ensinam que as estrelas, muitas delas, eles ensinam que já morreram. Eles falam que quando você, na verdade, está vendo uma estrela hoje, mas que ela demorou tanto tempo para a luz dela chegar aqui na Terra, que, na verdade, aquela estrela ela já morreu. E isso é uma grande mentira. Isso não existe, isso. Isso é uma grande façanha para desacreditar a criação de Deus e inculcar na sua cabeça que o homem veio do macaco e não da criação de Deus. Os marinheiros, desde a época antiga, dos tempos medievais, eles navegavam orientados pelas constelações. Eles navegavam e iam de um lugar a outro, e não importa quanto tempo durava, eles iam de um lugar a outro, guiado pelas estrelas. Eles seguiam as estrelas, eles traçavam um caminho, e ele ensinou aquilo para o filho dele, e o filho dele ensinou para o neto que poderia seguir o caminho das estrelas. Ele ensinou para o bisneto que poderiam viajar à noite através das constelações, e as estrelas serviram e servem como uma bússola. Ainda não tinha bússola naquele tempo. E as estrelas serviam como bússola. Os militares, eles fazem isso, né? Eu também, modéstia à parte, eu sou instrutor também de curso de sobrevivência na selva, em ambientes hostis. Então, eu sei a importância disso tudo.
Então, aqui no versículo 16, são os versículos que importam, que eu vou comentar. Eu não vou comentar todos os versículos, vou comentar os que importam, né? E o 16 é de uma grande importância. O 16 afirma que o sol tem luz própria, que a lua tem luz própria, né? E que Deus o criou. E ainda criou as estrelas. E Deus criou as estrelas e elas não morrem. As estrelas não morrem. As estrelas, a mesma que você está vendo hoje, né? Três Marias, é, todas elas. Essas estrelas não morrem. Elas vão estar lá para os seus netos ver, para os seus bisnetos, tataranetos e etc. As estrelas sempre estiveram lá. Elas que ajudaram nossos pais no passado a se locomover de um lado para o outro. Haja vista que não tinha bússola. Versículo 17. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E vi Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Versículo 19. Houve tarde e manhã, no quarto 1000 anos. 4000 anos depois, houve tarde e manhã novamente. E disse Deus: produzam as águas, enxames de peixes viventes, e voe as aves acima da terra, no firmamento do céu. E assim Deus criou as grandes criaturas do mar, e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E vi Deus que isso era bom. Versículo 22. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem as aves na terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes. E Deus disse no versículo 24: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie, e assim foi. Aqui nós podemos aqui, no versículo 24, enquadrar aqui o dinossauro, né? O dinossauro aqui no versículo 24, ele foi criado aqui. E aqui também o homem ainda não existia. Até porque eu acho que o Senhor não criaria o homem com dinossauros povoando a terra. É claro que, de certa forma, Deus o criou o homem para dominar sobre o reino animal. Mas aqui, o Senhor ainda não, conjectura minha, no meu entendimento, o Senhor ainda não pensava em criar o homem ainda nesse tempo. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Animais selvagens, todos sabemos, onça, tigre, cachorro, papagaio, né? Animais domésticos, vaca, boi, cabrito, cachorro. Né? Por isso, é uma questão muito importante, depois que nós vamos entrar também, sobre pessoas que criam passarinho em gaiola. Tudo isso é muito perigoso. Criar passarinho em gaiola é um atraso de vida muito grande para a sua vida. Você que cria passarinho em gaiola, né, você está trazendo maldição para a sua vida constantemente. E eu vou explicar por quê. Mas vamos chegar. Você vai me acompanhar. Peça a Deus saúde e graça para dar a você saúde,
para você conseguir aí, junto comigo, terminarmos essa parte, né? Já estou aqui com 40 minutos de explicação, de entendimento na palavra, 40 minutos de revelação para você, da parte de Deus, e nós estamos ainda no versículo 26 de 1 Gênesis, né? Capítulo 1. E Deus disse, no versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme... Ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Aqui no versículo 26, quando o Senhor fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aqui há um diálogo. Há um diálogo entre a Trindade, entre Deus, entre o Cristo, né? O Cristo, Yeshua, Hamashi. As pessoas falam Jesus, e eu não vejo motivo de você não chamar de Jesus. Não tem problema, não tem problema nenhum, né? Quem quiser falar que que o nome do Cristo é Jesus, pode chamar, que ele vai atender você tranquilamente. Ele vai estar ali de ouvido, ali aberto, pronto para ouvir você. Jesus, me acode, ele vai ajudar você. Yeshua, me acode, ele vai ajudar você também da mesma maneira. Porque aqui, lá no hebraico, não existe a letra J, né? Então, surge essa confusão de nomes, onde a letra, ela mata, mas o Espírito ele edifica a pessoa. O Espírito, ele edifica o altar. Então, você que fala que Jesus é Jesus, pode continuar tranquilamente falando que é Jesus. Se você quiser falar que é Yeshua, pode também falar também, né? Não tem problema algum. O que é importante é o Espírito. Você tem que saber que Cristo na terra teve mãe e não teve pai em DNA humano. Cristo no céu, ele teve ali pai e não teve mãe em DNA humano, né? E detalhe, nós estamos falando da Trindade, que é Deus Pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Cristo e Espírito Santo. Você precisa entender que esses seres celestes, esse grande Deus, não são pessoas separadas, são a mesma pessoa. É a mesma pessoa em uma só. E para você entender isso, você tem que ter visão espiritual para você entender essa parte, essa questão. Deus, Espírito Santo e Cristo, Jesus, é a mesma pessoa. E ao mesmo tempo são três pessoas diferentes. E você, como eu disse, você é energia. Essa energia que está aqui agora, fazendo com que esta matéria se movimente, essa energia que está aqui, ela vai voltar para Deus. Essa energia que está aqui, ela vai voltar para Deus. Eu assim o quero. E assim eu faço por onde. A energia que tem dentro de você também, essa energia que movimenta o seu corpo, ela vai voltar para Deus, né? Deus é um mistério muito grande, mas tem coisas que é muito simples. Um exemplo, você programa um gesto de mão,
Você, quando está caminhando, você programa o seu passo, onde você vai dar um passo. Você, quando está acordado, você programa a sua respiração, né? Ela é programada, a sua respiração. Mas quando você dorme, quem programa a sua respiração? Onde está o teu espírito quando você dorme? Tudo isso é questão que nós vamos abordar também, em outra oportunidade, claro, né? Mas, como Deus e Jesus e Espírito Santo é uma só pessoa, você também e Deus é uma só pessoa em Deus. Porque a sua energia é a energia de Deus. E vós sois Deus desta maneira. Versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. Aqui, versículo 27, né? Está falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança que o Senhor está falando aqui, não é essa imagem de aparência. Quando Deus ele está falando em criar o homem em imagem e semelhança, ele está dizendo, façamos o homem com as nossas atitudes. Façamos o homem com os nossos desejos, né? Desejos de praticar coisas boas, desejos de fazer somente o bem e não o mal. Vamos criar o homem, a nossa imagem espiritual, né? Porque Deus, aí todos vocês, as pessoas imaginam Deus um ser barbudo, barba branca, olho azul, né? Isso aí é aqueles filmes que a pessoa vê muito das idades, da Idade Média, Idade Antiga, Idade Medieval, né? Deus, a imagem dele é uma imagem gloriosa. A imagem de Deus é uma glória, é, um, é uma coisa que é inexplicável. Não é essa imagem aqui, sabe? Não é essa imagem. É claro que a glória de Deus, ela pode assumir qualquer forma. Pode assumir qualquer forma, né? E falando de forma também, depois, nós vamos entrar, vai chegar na hora, eu vou falar para vocês. A maioria das vezes, quando as pessoas têm visão e vê animais, aparece para você em forma de animais, a maioria das vezes são demônios aparecendo para você, tá? Em forma de animais. Depois também nós vamos explicar isso também. Eu vou explicar isso para você. Tá? Então essa forma que Deus fala, não é essa imagem, não é a aparência, né? Porque nós temos hoje tantas raças espalhadas pela Terra. Nós temos o asiático, temos aqui né, o português, o americano, o russo, temos vários países, várias pessoas diferentes, o árabe, o judeu. Então, como pode Deus criar o homem à sua imagem e semelhança e ter tantas pessoas diferentes? Não é assim. Deus cria a sua imagem e semelhança em atitudes. E Deus, versículo 28, e Deus abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Isso aqui é uma promessa de Deus, e ela se permanece até hoje. Isso aqui não acabou, né? Se você desenvolver o seu subconsciente, se você desenvolver o teu lado espiritual, que todos nós temos dentro da nossa cabeça, a glândula pineal, né? A glândula pineal. Nós temos um cristal na nossa cabeça. E esse cristal, através de muitos medicamentos, muita coisa que você vem usando hoje, enlatados, né? Até ele vem se calcificando e vai se criando uma camada em volta desse cristal que nós temos na nossa cabeça, que é o terceiro olho, né? O terceiro olho.
que é o terceiro olho que faz você ter esse contato espiritual. É o terceiro olho que faz você ter mais contato com Deus. Mas as pessoas que têm a mente voltada para o mal, eles colocam coisas aí nos alimentos para que você, para que esse teu olho, ele venha ficar ali coberto com a camada, né, calcificado, para você não desenvolver esse lado espiritual que o Criador deixou para você. É como se fosse um telefone, né, sem fio. Você e Deus. Você e o Criador. Você e o Criador. Porque não tem como você sair daqui, desse sistema, para você ir lá falar com Deus. Você fala com Ele aqui no espiritual. Não tem como ninguém sair daqui da terra. Isso aqui é uma prisão. Isso aqui é uma prisão. Todos nós estamos aqui aprisionados. E para sair dessa prisão só é possível sair em espírito. Aí você diz, mas, meu amado jesuíno, então o homem não foi na lua? Não. Eu afirmo para você que não foi. Ah, então você é ignorante. Não sei. Sei que estou cursando aí hoje direito, né? Sétimo período em direito. E os conhecimentos que eu passo é os conhecimentos que é me dado. Né? Os conhecimentos que eu passo é o conhecimento que é me dado. Eu não sou uma lixeira humana. Eu não tenho a síndrome do papagaio. Pessoas que escutam e repetem as coisas. Nós temos que ser mais criativos. Nós temos que começar a pensar. Existe o cinturão de Van Halen. O que é o cinturão de Van Halen? Eu vou pesquisar. Vai lá e pesquisa no Google. Né? Santo Google. Pesquisa no Google. Cinturão de Van Halen. Você vai perceber que esse cinturão ele é uma camada radioativa que fica no espaço que não deixa nada sair daqui da Terra. Não tem como sair. É tanto que você vê quando entra aí um asteroide, ele vem aí descendo para atingir a Terra, você vê à noite, ele começa a se desfazer como uma poeira cósmica ali, vem como se fosse uma estrela caindo do céu. Aquilo ali, ele queima, ele se destrói ali. Não tem como. Nada passa do cinturão de Van Halen. Então isso é entendimento. Né? A Bíblia fala, não adianta o homem sair, esconder na profundeza do mar, não adianta esconder no céu, ele vai achar. Então não tem como passar dessa realidade. Tá bom? E disse Deus, ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e que acham sobre a face de toda a terra, como todas as árvores que há frutos, seja para mantimentos, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Né? Aqui no versículo 30, nós vemos hoje que tem muitas ervas aí que você come e se comer morre. Né? Eu não sei quem criou essas ervas, não sei quem criou, mas eu não posso também aqui afirmar para você. Mas me faz ao meu entendimento que Deus não criou. E Deus está falando aqui no versículo, aqui, no versículo 30, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Né? Então, muita coisa aí foi criada também pelo príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Nós vamos também entrar no estudo profundo sobre ele também. Né? É aquele de um anjo, um anjo do mal, é um anjo caído. Livro de Judas, irmão de Cristo,
Fala sobre ele. É esse que você vê os pastores afrontando, você vê as pessoas afrontando ele o tempo todo, né? Cutucando onça com vara curta. E não é questão de ter medo. A questão é se você está preparado para lidar com este ser espiritual. A questão não é você ter medo de Satanás, de Beelzebub, quem quer que seja. A questão é se você está preparado. Tem motivo para você entrar no campo espiritual dele e o afrontar. O livro de Judas fala que essas pessoas são como cães. Eles não sabem onde é a mão direita nem a mão esquerda. E eles ficam entrevistando Satanás, ficam ali, tá amarrado, tá queimado, né? E a vida deles não vai para frente. É doença, é trevas, é maldição que eles carregam para a vida deles, né? Se você não tem chamado, não entra nesse campo. Se você não tem chamado, não se meta nesse campo, né? É um campo perigoso. É um campo para pessoas que têm pessoas mais evoluídas espiritualmente. E pessoas evoluídas espiritualmente só entram nessa batalha se Deus estiver com ele. Só entra nessa batalha se tiver um anjo de Deus com ele. Sozinho ele não entra. Porque se entrar, entra para ser derrotado. Versículo 31. E vi Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde de manhã o sexto dia. O sexto dia de Deus são 6.000 anos. Ou seja, Deus criou tudo perfeitamente em 6.000 anos. 6.000 anos foi o tempo que durou para que Deus concluísse a sua criação. E nós podemos ver também aqui, quando o Senhor faz separação entre as águas que estão debaixo dos céus e acima, né, debaixo dos céus e acima dos céus, né? Deus fez separação entre essas águas. Só quero, para concluir aqui, o capítulo 1, que está dando 57 minutos e 39 segundos. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 7. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Por cima do firmamento, por cima do céu. Por que tinha essa água em cima do céu? Antigamente não chovia. Tinha um vapor que subia, e esse vapor, esse vapor molhava as plantas, né? Como se fosse um orvalho. E esse vapor que subia da terra molhava toda a plantação. E era assim que era a vida. Eu imagino um clima perfeito. Era como se você vivesse aí dentro de um freezer, de repente, talvez assim. Você conserva a sua pele, conserva ali. É difícil até você envelhecer em um clima desse, um clima agradável, né? É tanto que as pessoas que moram na capital, ele envelhece mais rápido, ele é mais fácil de adoecer. As crianças que vivem nas capitais, eles têm mais doenças pulmonares, né? E vou separar um estudo para isso também, para tratar disso. Mas quando Deus faz a separação dessas águas, né, águas que está acima do firmamento, ou seja, água que está lá acima do céu, água que está lá em cima, lá onde, ali entre o primeiro céu e o segundo céu, tinha ali como se fosse um lençol de água. E ali quando o sol batia, a radiação do sol, ela passava por esse lago que tinha acima da nossa cabeça. Existia um lago, um mar gigante acima da nossa cabeça, né? Aí você pergunta, mas como isso é possível? Aí eu te pergunto, como é possível também o nosso planeta Terra, né?
ele ficar aqui flutuando também, porque é assim que funciona. Ele fica flutuando. E se você imaginar que a Terra está em cima da água, você também vai, né, vai ficar mais ainda, vai pensar mais. Então, como isso é possível também? Então, tinha essa questão que tinha esse mar em cima da nossa cabeça, e quando o sol batia no mar, os raios solar batiam ali na água, ele não tinha câncer de pele. Era impossível ter câncer de pele você vivendo em um sistema como esse. Era impossível você ter um câncer de pele vivendo em um sistema como esse. Não existia doença de pele. Hoje existe muito. Né? É o mal do século hoje. Então, eu vou separar aqui um estudo sobre depressão, sobre tudo que está acontecendo hoje, sobre apostasia, e nós vamos estender. Hoje eu estou concluindo aqui Gênesis capítulo 1. As coisas importantes que você precisa saber aqui. Que o homem vivia 6.000 anos, 7.000 anos. Por quê? Porque naquele tempo, o crime era um crime que Deus fez para isso. Quando o homem sai do paraíso, tudo é transformado, tudo começa a mudar. E Deus fala o seguinte: você, homem, hoje vai viver 120 anos. Então hoje você é obrigado a viver 120 anos, né? Não obrigado de uma forma que você não gosta de viver, que a vida é maravilhosa. Eu particularmente eu acho que 1.000 anos é muito pouco para se viver, porque a vida é muito boa. A vida é muito boa, é maravilhosa. Saber aproveitar tudo que Deus fez para você. Mas Deus deixou 120 anos, é o que você vive hoje, é o que você pode viver. 120 anos é garantido para você. Por que você está vivendo 80 anos só? Por que o homem está vivendo 30 anos? Por que o homem está vivendo 90 anos, 70 anos só? Né? Passou de 70 anos, é dores pelo corpo afora. É porque você não está tendo uma vida saudável. Nós vamos aqui na Bíblia mostrar tudo como você vai ter uma vida saudável, como você vai treinar o teu corpo, o que você vai ter que fazer para você ter essa vida saudável e agradável. Né? Quero dizer para você que o primeiro caminho, o princípio de tudo é você se aproximar de Deus. Se agarrar do Criador. Se agarrar, não sair de perto. Tá? Então esse é um estudo de hoje que eu deixo para todos, para vocês. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Sei que é um estudo polêmico, vai vir muita coisa pela frente aí. Nós vamos chegar aí na parte aí de quando Deus permite que seja criado esse movimento evangélico, esse movimento religioso. Nós vamos ver que não é nada disso que tem hoje. Hoje existe comércio. Hoje o que está aí hoje é o comércio. Deus abençoe a todos os senhores e orem comigo, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Né? Estamos hoje debaixo de uma pandemia terrível, mas Deus tem nos guardado. Tem guardado você, guardado a tua casa. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Neste momento, ó Pai, eu agradeço, Senhor, pela minha vida e pela vida dos irmãos que estão assistindo e viram esse vídeo comigo. Que estão vendo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor entre na casa deles e que o Senhor permita com que eles saiam da caixinha. Permita, Senhor, abre as mentes deles para que eles deixem, meu Pai, de acompanhar lobos, Senhor. Porque a tua palavra diz que ovelha não acompanha o lobo, que ovelha conhece a voz do pastor. Senhor, me dá força, me fortalece cada dia. Permita que eu tenha saúde, que eu goze de muita saúde e longos anos de vida para que eu termine esse estudo. Comecei no livro de Gênesis, 1 Gênesis, e quero terminar lá em Apocalipse. Sei que o caminho é longo, mas o Senhor é comigo. Muito obrigado, graça e paz. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus abençoe a todos os senhores.